Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E assim seja. Quando Jesus estava na terra, ele disse uma frase interessante: vigiai e orai para não cair em tentação. E ele disse isso para os seus apóstolos, para os 12 que nós temos como santos. Então, o que Jesus estava prevendo é que os seus 12 santos poderiam errar. E momentos depois, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus ainda avisou para Pedro que Pedro iria negá-lo. Nós estamos falando de São Pedro, a rocha sobre a qual Jesus iria erigir a sua igreja. E Pedro bateu no peito, e disse: Senhor, eu jamais vou negá-lo, eu jamais vou te abandonar. E Jesus disse a ele: Pedro, antes do galo cantar, o Senhor vai me negar 3 vezes. E 3 vezes Pedro negou Jesus. Isso demonstra que Pedro não se autoconhecia. E é por aí que nós vamos começar. Porque o homem pode cair em tentação a qualquer momento. Porque a primeira razão, o ser humano não se autoconhece de forma alguma. Porque nós não estamos prontos para viver a realidade. A gente não vive a realidade. A gente vive apenas uma fração da realidade. Nós não estamos prontos para olharmos o mundo, sobretudo, para olharmos a nós mesmos face a face. Porque a decepção ia ser muito grande. O que nós conhecemos um do outro é a persona, é a máscara que a gente veste para os outros e que a gente veste para nós mesmos. Quando nós reencarnamos, a nossa memória do passado é apagada. Apagada não é o termo. É eclipsada, porque ela está sempre lá. Não é? Então, como Deus sabe que espíritos imaturos na sua infância não podem lidar com a realidade, crianças não podem lidar com a realidade, né? Você tem um menino de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos de idade. Você vai colocar ele diante da realidade da vida? Não vai, né? Pois é, nós somos crianças com alguns milhares de anos. Jesus tem bilhões de anos. Então, se nós formos lidar com a realidade da vida, a gente não sai do umbral nunca. Porque a nossa realidade é aquela ali. Tem um monte de espírita preocupado. Quando eu desencarnar e eu vou para o umbral, meu irmão, você tem uma mente umbralina. O umbral é a realidade que você vive. E a sua vida na Terra é uma tapeação. Você foi arrancado de lá e preparado para reencarnar. Porque Deus é misericordioso. Como Deus é um Pai misericordioso,
Ele não permite que a gente fique lá, que a gente fique vivendo a nossa realidade espiritual até se resolver. Obsediando e sendo obsediado, matando e morrendo no umbral, escalpelando e sendo escalpelado. Então, ele prepara para a gente uma reencarnação. Na reencarnação, a gente tem mamãe e papai, e todo mundo nasce bonitinho, todo mundo que está em volta. O menino acabou de nascer, tem 1 ano de idade, 6 meses. Todo mundo acha bonitinho. Todo bebê tem a mesma cara, mas a mãe jura que é o menino mais lindo do mundo. Então, tá lá toda iludida, por misericórdia de Deus. E o menino ainda acredita. Se a minha mãe está dizendo que eu sou o menino mais lindo do mundo, minha mãe não costuma mentir, ela deve ter razão. O menino acredita. Então, a gente cresce iludido e continuamos iludidos. Para ter a noção da nossa ilusão sobre nós mesmos e da nossa problemática psíquica, nós vamos voltar a André Luiz. Eu não lembro se é no Mundo Maior o livro que ele trata disso, que ele fala da casa mental. Né? Ele compara a nossa mente com uma casa. Na entrada da casa, a sala que você recebe as visitas, é o consciente. É isso. A zona consciente é aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. Tem um andar em cima que ele chama o superconsciente, que é o seu contato com a espiritualidade superior. O sótão, que é o seu contato com os ideais superiores, seus sonhos. O superconsciente, seu contato com Deus. Mas a maior parte da nossa mente está no porão. O consciente e o superconsciente são a ponta do iceberg. No porão está o inconsciente, que são nossas experiências do passado. E aí, se a gente for para Jorge André, a gente vai dividir esse inconsciente entre inconsciente presente, que é o inconsciente dessa encarnação, e o inconsciente pretérito, que é o inconsciente das encarnações anteriores. Em espíritos do nosso nível evolutivo, o inconsciente está cheio de sujeira. Alguns autores vão chamar de subconsciente. Então, a nossa sujeira mental está toda no subconsciente. Mas, frequentemente, diante de determinados gatilhos, a gente tem reações imprevistas. E a gente não sabe por quê. Né? Por exemplo, teve uma moça, assim me relataram, que ela foi para o carnaval. E quando tocar aqueles tambores, tem umas músicas de caráter tribal no carnaval, puxando um pouco para a religiosidade africana. Essa mulher surtou, que passou 6 meses numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque ela estava bonitinha aqui na zona consciente, achando que é uma grande pessoa, só que aquela música, aquele ambiente e aquele magnetismo puxou nela os conteúdos do subconsciente tribal das encarnações passadas. Aí ela voltou e surtou.
ela surtou e precisou de tratamento psiquiátrico numa clínica durante 6 meses para poder voltar para a realidade. Porque ela esqueceu daquele trechinho do Evangelho que nós começamos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Dando continuidade a esse exemplo, eu vou ser claro com vocês. Não, mas eu sou espírita. Eu vou para o carnaval só para me divertir. Tá bom, meu irmão. Você vai para um ambiente cheio de música tribal, embebido em forte magnetismo animal. A pior mentira que conta é que só quem não vai atrás do trio é quem já morreu, porque o que mais tem é morto. Né? Para cada vivo, para cada encarnado, tem 10 desencarnados. E tu vai lá, atrás do trio, com aquelas emanações alcoólicas no ambiente, com aquele magnetismo animal, com aquele monte de desencarnado, com as músicas chamando todos os seus instintos primitivos. Porque não tem muito canto evangélico mandando você orar. Porque você é um homem de bem, você é um espírito evangelizado. Não vai acontecer nada com você. Não é? Isso é o quê? Isso é uma cilada. Agora, eu que sei que nas encarnações passadas eu matei gente, estuprei gente, passei por alguns bordéis, eu prefiro não ir. Né? Porque, na verdade, eu não lembro bem das minhas encarnações passadas, mas quem lembra tem raiva de mim, são meus obsessores. Porque vá que eu entre num ambiente que dispare aqueles conteúdos inconscientes. Né? Naqueles... Porque nós estamos aqui bonitinhos aqui no Centro Espírita, estudando o Evangelho, todo mundo com cara de santo. Mas o Satanás, o demônio, está escondido em nossas almas. Ele só precisa de uma motivação. Gente, a gente passou 2000 anos matando gente. Chegou no Centro Espírita faz 10 anos, no meu caso, 30 anos. Né? Então, eu passei 1000 anos matando gente e tenho 30 anos de caridade no currículo. Basta uma motivação, basta uma vacilada para dar vontade de matar de novo. É simples assim. Você pensa que você está santificado porque você está em paz. Não. Eu sou uma pessoa evangelizada. Eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade na salvação. Aí, estou lendo lá, o que é caridade? Benevolência, amor para com o próximo, perdão das ofensas. Que lindo, eu sou espírita. Aí, de repente, vem alguém, bota uma arma na sua cabeça e leva a sua carteira. E se você tiver com uma arma na mão? Eu não respondo por mim, não. Por quê? Por que é que Pedro negou Jesus 3 vezes? Pedro passou 3 anos convivendo com o governador da terra, com o nosso líder, o criador do planeta. Ele passou 3 anos recebendo o passe de Jesus 24 horas por dia. Não é bater passe? Você já pensou o campo magnético de Jesus? Você acha que
Jesus precisava impor as mãos para você estar tomando passe dele? Bastava chegar 1 quilômetro de distância e você já estava no campo dele. E Pedro estava convivendo com ele o tempo todo. Tem gente que fazia das tripas coração para visitar Chico Xavier. E na hora H, o que é que falou mais alto? Pedro caminhou nas águas com Jesus. Se afogou, né? Né? Viu o pão se multiplicar. Viu Jesus curar leproso. Mas na hora da tentação, na hora que ele sentiu a sua vida ameaçada, o instinto de conservação falou mais alto. O medo, o terror. Não teve nem amizade na hora de dizer, não, eu sou amigo, eu vou morrer junto com ele. E falou mais alto 3 vezes. Será que não houve influência espiritual negativa ali? Não é? Judas, o mesmo quadro. Esse foi uma cilada. Hã? E Judas convivendo com Jesus, aí vem outra característica das ciladas espirituais. As quedas espirituais não chegam de repente. Judas já vinha se pacientando, procurando Jesus. Senhor, nós precisamos de dinheiro. Não, Judas, meu mundo, meu reino não é deste mundo. Judas era o que tomava conta do dinheiro. Ele era comerciante, então ele tomava conta do dinheiro da comunidade. Mas nós precisamos ir em diálogo com os zelotes, com os revolucionários que queriam fazer guerra. Mas Judas, a mãe de vocês já falou para vocês de más companhias? Judas tinha as boas companhias e as más companhias. Mas Judas, seu mestre, não vai tomar uma providência? Olha os romanos aí, né? E ele com aquela raiva dos romanos, porque os romanos estavam explorando, espoliando o povo, até que aquele sentimento foi crescendo, e ele entregou Jesus. Isso é muito mal entendido, né? Judas não entregou Jesus por 30 dinheiros. Judas entregou Jesus para Jesus reagir, tentando puxar o lado negativo de Jesus, do mestre, porque a gente julga os outros segundo o julgamento que tem de nós mesmos. Só que o mestre é um espírito puro. Espírito puro não tem porão. Espírito puro não tem sujeira debaixo do tapete. Um espírito santo, saudável, não tem o que esconder. Por isso que ele lembra das últimas encarnações. Por isso que ele tem domínio espiritual. Por isso que ele lembra da vida espiritual. Por isso, quando Paulo falou assim no Evangelho, quando eu era criança, eu via como criança, entendia como uma criança. Mas hoje eu sou um adulto, eu vejo como um adulto, entendo como um adulto. Nós somos adultos. Eu estou pronto para saber das minhas encarnações passadas. Eu estou pronto para ter conhecimento de todos os meus obsessores. Não. Jesus é um adulto. Um espírito puro. Quando chegou aos guardas, Pedro levantou a espada e arrancou a orelha de um guarda. Você convive 3 anos com o mestre da paz, fazendo caridade, pregando amor, curando gente, e quando um soldado chega para pegar você, você arranca a orelha dele. Eu estou falando de Pedro. Vocês acham que são melhores do que Pedro? Eu não acho que eu seja melhor, que eu tenha
eu não acho que eu tenha 10% da condição espiritual de Pedro. Ou que eu vá desencarnar, depois de uma vida toda trabalhando no Espiritismo, com 10% da condição espiritual de Pedro. Se quando chegou um soldado na frente de Pedro, Pedro sacou a espada, que será de mim se chegar um soldado me xingando e não me dando tapa na cara, e eu estiver armado? E Jesus disse para Pedro: Pedro, baixa a espada, que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Por quê? Por causa da fragilidade de Pedro. Por isso que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz que o caminho do desenvolvimento espiritual é o caminho do autoconhecimento. Mas não nos enganemos, o nosso nicho mental não pode ser revelado, porque senão a gente enlouquece. Porque nós não somos adultos para isso, né? Mas ele está lá, e basta uma vacilada para o nicho mental vir à tona. O nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Por isso que Jesus dizia: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque a nossa zona de sanidade mental é muito tênue. Para a gente sair do sério, como diz o popular, é rápido. Se Pedro sair do sério, a gente pior ainda. Basta alguém falar mal da gente, basta alguém pisar no nosso carro, basta a gente frequentar determinado ambiente, que aí nós voltamos à zona inferior à qual nós pertencíamos, ou talvez ainda pertençamos. Porque o nosso estado hoje de espírita e de cristão não é quem nós somos, é quem nós estamos tentando ser. Nós não somos cristãos, nós somos aquele bárbaro. Mas nós estamos tentando nos tornar cristãos. Então, esse nosso estado de cristão é uma zona de elaboração, é uma zona de esforço. E a gente recai na zona anterior com a maior facilidade do mundo. Basta alguém mexer na ferida. Aí vem o orgulho, o egoísmo, às vezes até dentro do centro espírita, sendo autoritário, sendo ríspido, sendo intransigente, ou às vezes sendo relapso com as atividades espíritas. Vocês acham que toda vez que eu vou para um centro espírita, eu estou morrendo de vontade de ir para um centro espírita? Quantas vezes eu tenho que forçar a minha natureza para ir para o centro espírita? Minha natureza diz assim: não, fica aqui assistindo televisão. Eu estou cansado. E aí vem a questão das ciladas espirituais. Por causa do meu passado, eu tenho facilidade de sintonia com os espíritos do meu passado. E esses espíritos do meu passado, basta só uma vacilada, eles fazem a sintonia. Que nada. O centro não precisa de você hoje não. Quem você pensa que é? Não vá não, Edson dá conta. Edson é muito sabido. Você vai fazer o que lá? Deixa ele se virar por lá. Não é? Você não vai falar nenhuma novidade. O assunto ele já leu, ele pode falar. Aí vem a sintonia. Vem os amiguinhos do passado. Porque a minha zona de trabalhador espírita é uma zona em elaboração.
eu estou me esforçando para ser bonzinho, mas eu não sou bonzinho. Eu sou um cara ruim que cansou de sofrer. E estou tentando parar de sofrer pela prática do bem. Então, basta uma vacilada. E para piorar a situação, tem as nossas relações do passado. Sabe quem nós somos? Você já ouviu falar a história do ex-bandido que saiu do bando? Né? O bando não se conforma. Já ouviu a história de ex-ladrão, ex-traficante? A vida é difícil. Os colegas batem tudo na porta. Quem você pensa que é para deixar a gente agora? É o que mais espírita ouve na reunião mediúnica. Você tem compromissos com a gente. Negócio de espiritismo, negócio de Jesus agora é. E os compromissos que você fez com a gente? A gente fez e aconteceu. E a nossa organização, como é que fica? As organizações das trevas que nós participamos. Às vezes até inconscientemente, alimentando vícios e planos dessa encarnação, porque no plano espiritual estávamos maculados com força das trevas. Isso para não dizer aqueles que francamente praticaram magia negra. Ou participaram de organizações religiosas no passado, que dão continuidades no plano espiritual em diversas encarnações. Líderes religiosos chegam nas reuniões mediúnicas revoltados. Que negócio é esse espiritismo agora? Você abandonou a gente? Não, não é assim não. E aquilo está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. O desejo de poder, o desejo de mando, as encarnações que a gente ganhou dinheiro com o nome de Deus, as encarnações que nós participamos de quadrilhas, e a turma da quadrilha fica visitando a gente. E para complicar a situação, nós temos o gatilho mental. O gatilho da obsessão é a culpa. A porta do espírito obsessor é a culpa. E como todos nós temos culpa no cartório, só basta nós nos entregarmos a nossa culpa para o obsessor encaixar. E nós os temos todos. Se Divaldo declarava de público que tinha um obsessor, que era uma máscara de ferro, que passou 10 anos na porta dele. Agora, imagina o que foi que ele aprontou com máscara de ferro, ou os dois juntos. Procurando uma oportunidade, um homem que adotou dezenas de crianças tinha esse tipo de problema. Imagine quantos máscaras de ferro estavam esperando lá na minha porta. Mas Divaldo tinha vigilância e oração. Qual é a fortaleza do espírita? A fortaleza do espírita é o trabalho. É o trabalho do bem. Chegou uma criança, isso ele mesmo relata. E ele, cheio de criança em casa, ele ficou se perguntando se ele recebia ou não. E acabou recebendo. O Máscara de Ferro disse: você recebeu minha mãe agora, eu não posso mais te perseguir. O trabalho no bem é a profilaxia do espírita, é a segurança do cristão.
Nós não somos trabalhadores espíritas para sermos santos. Aliás, pode ter algum santo aqui, então estou falando por mim. Não, a santidade está bem longe. Eu sou trabalhador espírita para manter níveis razoáveis de sanidade mental. Ai de mim que não seja. É a armadura. A armadura do espírito é o trabalho. Quando você chega em casa, ou quando você chega no centro com o obsessor para receber o passe, você está recebendo um analgésico. As pessoas têm uma noção muito errada de tratamento espiritual. Não, vou fazer um tratamento espiritual, vou expulsar o obsessor. Tá. Semana que vem você traz outro. O tratamento é o trabalho. Uma vez a pessoa perguntou para mim: me disseram aqui que eu vou fazer um tratamento aqui de 60 dias. Você acha que eu devo continuar esse tratamento até quando? Até o resto da sua encarnação. E olha lá se vai receber alta. Não? Você não se cuide não, fica aí. Achando que você pode relaxar. No momento de invigilância, no momento de relaxamento, sua culpa, seus obsessores, seus plugs mentais negativos ativam. Porque nós não somos seres espiritualmente ou mentalmente saudáveis. Nós não somos saudáveis. Essa é a questão. A gente acha que é um grande ser humano porque paga as contas e não mata e não rouba. Ou não bebe e não fuma. Lembre-se da sua zona subconsciente. Lembre-se dos seus obsessores. Sobretudo dos obsessores mais inteligentes. Porque tem diversos tipos de obsessor. O obsessor menos prejudicial é aquele que faz a pessoa chegar no centro se estrebuchando. Aquele é o obsessor ignorante. Não é o obsessor hipócrita, né? É a obsessão simples. Que a pessoa grita, que a pessoa está angustiada. Mas nós, infelizmente, sobretudo os trabalhadores do Cristo, eles têm obsessores mais inteligentes do que isso. Que tem a sua ficha detalhada, que faz um planejamento. Né? Não adianta a gente ficar mandando, botar 10 obsessores para fazer Marcelo fumar porque ele não aguenta nem o cheiro do cigarro. Ou fazer ele beber porque basta tomar uma dose de cachaça e uma vez um homem. Toma, né? Vamos ver os problemas, vamos estudar todo mundo que está em volta dele. Vamos criar um problema de relacionamento dele com as pessoas. E vamos sutilmente sugerir ele fazer alguma coisa que irrite o outro, que o outro irrite ele. E a confusão está armada. Aí eles estudam detalhadamente a sua mente, porque os espíritos têm acesso à sua mente. Eles estudam a mente dos trabalhadores espíritos que convivem com vocês. Eles estudam os seus familiares e pega aquela rusgazinha e vai aumentando. É aí que entra a invigilância. Dificilmente uma obsessão nunca chega de repente. A pessoa não dorme bem e acorda obsediada. Porque uma influência pertinaz de um espírito sobre uma pessoa precisa
de um processo de assimilação fluídica. Precisa o perispírito, o corpo espiritual, do espírito obsessor, estabelecer um campo vibratório em comum, uma psicosfera em comum com o obsediado. Isso não acontece em 5 minutos. Então, primeiramente, o obsessor faz você um processo. Reparar um defeito de uma pessoa. É um exemplo. Aí você começa a reparar com um defeito de uma pessoa. Você começa a antipatizar com a pessoa. E você vai alimentando esse sentimento. Deixa o sentimento crescer. A antipatia vira aversão. A aversão vira mágoa. A mágoa vira ódio e de repente você está com vontade de matar a pessoa. Porque no momento em que você reparou o defeito da pessoa, você poderia simplesmente tirar isso completamente da sua mente, dizer, não estou aqui para ver defeito de ninguém. Não me interessa. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência. Se eu não vou fazer parte da solução, eu não preciso fazer parte do problema. Né? Eu vou... Se a pessoa toma uma cervejinha, eu vou resolver o problema de cerveja da pessoa? Esquece isso. Mas não, aí já é hipócrita, já é isso, já é aquilo, já é aquilo, já é aquilo. De repente, esse é o inimigo mortal. Porque também sentimentos ruins. E sentimentos ruins estão quase sempre associados a obsessores. Eu ouvi de Sérgio Tício, um psiquiatra espírita, que todo problema mental está associado à obsessão. Não é que o problema mental não exista, não é que o transtorno bipolar não exista, a esquizofrenia não exista, nem a depressão. É que sempre tem um obsessor potencializando o problema. Então, a síndrome do pânico não nasce de repente. Você está tranquilo, mas de repente, com uma rotina de assistir programa violento, de assistir jornal violento, de passar horas conversando com o seu vizinho sobre os assassinatos que teve no bairro, né? De passar horas assistindo a ronda policial, filme de terror, filme violento, e vivendo esse medo, o medo vai aumentando, o obsessor vai sintonizando, e de repente você não consegue mais sair de casa, não sabe por quê. Mas não aconteceu do dia para a noite. Nenhuma. É bom deixar claro que até os espíritas confundem isso. Olha. Obsessão não é simplesmente uma influência espiritual negativa. É bom nós termos consciência disso. Todos nós somos influenciados negativamente. Você passou a semana toda na mediúnica, rezando, dando passe, bebendo água frutificada, mas eventualmente, em algum momento, um espírito impuro vai entrar na sua sintonia. Né? O encosto ele vai entrar na sua sintonia. Isso não é obsessão, isso é influência espiritual. Quando é que a obsessão se dá? Quando você deixa a influência negativa se tornar persistente. Então, o que é o bom médium? É aquele que consegue identificar quando ele está influenciado negativamente. E aí, ele para e ora. Várias vezes ao dia, se for preciso. Então, é bom a gente estar consciente disso.
Nós não somos santos. Mesmo diretor mediúnico, mesmo médium, o passista, em algum momento, um espírito impuro, imperfeito ou sofredor, vai entrar no campo vibratório dele. Cabe ao trabalhador espírita, ao cristão, ter autoconhecimento e ter vigilância para não deixar aquele sentimento aumentar e a sintonia se aprofundar. Vigiai e orai para não ter caído em tentação. Vigilância mental. Na hora que você sair do sério, tem um filme que chama Desejo de Matar. Na hora que você tiver com desejo de matar alguém, ou alguma coisa, pare e reflita. Na hora que você estiver discutindo com um familiar, na hora que a discussão começar a estiver, o desentendimento estiver se aprofundando, que se você deixar aprofundar, de repente, briga de casal tem isso, né? De repente o casal separa, não sabe nem como começou a briga. Está na hora de entrar em oração. Está na hora de parar tudo e entrar em oração. Que não necessariamente precisa que você vá para um quarto, se isolar, pegar o evangelho, não. Você está aqui conversando com a pessoa. Você começou a sair do sério. Não espere você voar para cima do pescoço da pessoa para parar com o processo. Qualquer emoção negativa deve levantar o alerta imediatamente. E elas virão. Virá a mágoa, virá a raiva. Tudo isso vai acontecer. Às vezes, logo após você sair da doutrinária embebecido, olha o evangelho, olha que legal, você chega em casa e de repente o cachorro da vizinha fez uma obra de arte na sua porta. Vou matar esse miserável. Aí vem o desejo de matar. Imediatamente, vigilância e oração. Os monstros, eles não nascem monstros. Os monstros nascem pequenininhos. E os espíritos obsessores não dominam a nossa mente em 5 minutos. Eles dominam a nossa mente em dias ou anos. Eles vão penetrando com pensamentos persistentes. Eles entram com sugestões. O espírito obsessor não entra na sua mente, chegando no seu campo vibratório, descabelando. Ele entra com uma sugestão. Você já percebeu como sua esposa, o seu marido é chato? Por que está chegando tarde em casa? Por que o vizinho está olhando diferente? E vai minando. E a sugestão vai aumentando. Né? Nenhum marido que matou a mulher com ciúmes ficou ciumento de repente. O obsessor foi sugestionando ele. Nenhum assaltante de banco nasce de repente. O obsessor não vai chegar para ele e dizer, vamos assaltar um banco. Ele vai dizer, ó como fulano tem um carro bonito e você não tem. Olha essa conta para pagar. Você podia estar de férias hoje. Você podia estar na praia, estar aqui passeando. Olha só aquele político corrupto como ele curte. Se ele pode, porque aqui você não pode. E o sentimento vai aumentando. As frustrações que levam a pessoa a consumir a droga, que levam a pessoa à depressão.
Dá trabalho criar uma depressão. A não ser aqueles que nascem com a depressão endógena, porque já veio da encarnação passada, já está instalada no sistema nervoso, mas a pessoa não fica depressiva, não fica. Ela vai se focalizando nos aspectos negativos da vida, vai reclamando da vida. E a falta de oração, a falta de caridade, a falta de uma rotina de profilaxia mental, vai instalando o processo. Ah, mas fulano ficou depressivo de repente. Não é de repente. É um processo de anos. Você é uma pessoa estressada, nervosa, aí o sistema nervoso já vai ficando abalado, a neuroquímica já não é a mesma, não pratica a oração e a caridade, que liberam certos hormônios, que modelam o seu sistema nervoso de uma forma diferente. Quem pratica a oração, a caridade e o estudo, tem um sistema endócrino, o sistema nervoso, os hormônios, as conexões neurais, o corpo espiritual, as companhias espirituais completamente diferentes da pessoa que vive farreando, se estressando com o político, xingando a mãe do juiz todo final de semana. Aí, de repente, acontece um evento e ele fica depressivo. E você acha que ele ficou depressivo por causa daquele evento. Mas ele não teve fortaleza. E aqueles que já nascem com problemas no sistema nervoso, Deus é justo, é porque eles já cultivaram a culpa na encarnação passada. A pessoa está triste e não sabe por quê. Mas os obsessores sabem. Por isso que Allan Kardec diz que o Espiritismo é o maior antídoto contra a obsessão e a loucura. Porque ele fortalece a estrutura psicológica do homem e a estrutura espiritual. Você está praticando a caridade, você está aumentando a sua autoestima, diminuindo a sua culpa. Deixou de ser um pecador para passar a ser instrumento de felicidade para os outros. Então isso vai diminuindo a nossa culpa, a nível psicológico. A nível espiritual, o peso do corpo espiritual vai diminuindo. Então, os espíritos impuros têm mais dificuldade de conexão. E a nível orgânico, sua química cerebral está voltada para a gratidão e a felicidade. Porque sempre que nós estamos oferecendo algo para alguém, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós somos felizes e por isso temos alguma coisa para oferecer. Então, a estrutura psicológica muda, a estrutura fisiológica muda, a estrutura do corpo perispiritual muda e dificulta a instalação do processo obsessivo. Mas nós voltamos a dizer, nós temos todo um passado para trás. Basta deixar de vir por cento um dia e passar aí do bar, que aí nós estamos dando oportunidade. Eu não estou dizendo que bar é pecado. Eu estou dizendo que você está saindo de um ambiente protegido, cheio de mentores querendo sintonizar contigo, que está tentando arrancar o melhor que cada um temos para dar, para um ambiente que nos puxa para o nosso passado. E aí cada um responde por si. Que naquele ambiente que nos puxa para o nosso passado, vai ter determinado magnetismo, determinados espíritos, determinados encarnados, sintonizados com determinados espíritos, porque às vezes o nosso obsessor não consegue mais penetrar nosso campo, mas ele acha o campo de outra pessoa. Então basta a gente estar num determinado ambiente
para que o obsessor, através de outro, procure atingir a gente, fisicamente ou brigando com a gente. Então, é por sua conta e risco. Se expor a determinadas condições, a determinadas situações, ou se permitir expor a determinadas situações que excitam as nossas fraquezas e nos colocam com espíritos de menor calão num ambiente, né, que se exerce aqueles vícios que nós tínhamos no passado, nós estamos nos submetendo a um risco voluntariamente. A não ser que nós estejamos indo naquele ambiente para trabalhar para Jesus, para fazer parte da solução e não fazer parte do problema. E uma cilada também que os nossos amigos que ainda estão na retaguarda podem armar é justamente tentar armar essas situações que eles sabem que é a nossa fraqueza. Por incrível que pareça, se nós tivermos uma fraqueza do lado financeiro para a ganância, eu estava ouvindo até um vídeo espiritualista e ele estava dizendo que para ter sucesso, o dinheiro é tudo que seu obsessor quer. Aí ele bota uma sacola de dinheiro na sua frente. Você não está preparado para aquilo. Em situações. Dá aquele cargo que você sonha para você mandar em todo mundo. Não, eu agora tenho poder. Eu tenho a poderosa caneta. Eu assim faço e aconteço. Essas situações que a gente acha maravilhosas. Não estou dizendo que a gente não pode ter dinheiro. Eu estou me questionando se nós estamos preparados para ele. Se nós estamos preparados para tudo o que a gente pede. Para um corpo, para, como diz o pessoal, saúde e dinheiro no bolso. Para toda a felicidade que a gente pede. Para todo o conforto que a gente acha que deveria ter. Enquanto o nosso espírito protetor está nos dando tudo o que nós precisamos. Eu lembro uma história num dos livros de Chico Xavier, que um homem reencarnou com 7 irmãos, que eram amigos dele no plano espiritual, tudo espírito simpático. Só que desencarnou a mãe e o pai dele. Ele ficou com 7 irmãos órfãos. Ele era o mais velho, aos 16 anos de idade. E aí, ao invés de trabalhar com um maluco para sustentar os irmãos, que eram todos espíritos simpáticos, eram espíritos que tinham ajudado ele em nosso lar, ele saiu distribuindo os irmãos porque ele queria constituir a família dele. E esses espíritos foram espíritos que arrancaram ele do umbral e iam proteger ele. Que enquanto ele estivesse trabalhando para dar conta de 7 irmãos, ele não ia ter tempo de fazer mal a ninguém. E ele ainda médium, tinha uma grande mediunidade, era espírita. E aí ele saiu dispersando os irmãos, não deu atenção aos irmãos, um para cada casa. Foi viver a vida dele. Ele tinha um problema de conflito sexual. Ele acabou se casando com uma mulher que não tinha relação espiritual nenhuma com ele. Para resumir a história, aos 35 anos de idade, ele desencarnou de como alcoólico. Ele se tornou alcoólico. Porque ele deixou a proteção dele, que eram os irmãos, que ele achava que era um fardo. Então tem situações incômodas na nossa vida, tem provas que são a nossa proteção. E a gente acha
que é um fardo, e é Deus cuidando da gente, para a gente não cair em tentação, não cair na obsessão. Enquanto você está lutando com aquela dificuldade, sua mente está ocupada. Que minha avózinha dizia que mente desocupada é a oficina do demônio. Quando você tiver conforto e sua mente não estiver ocupada resolvendo um problema, o seu obsessor encaixa. Mas nós não precisamos esperar que Deus mande um problema para a gente manter a nossa mente ocupada. Volto a dizer, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos o trabalho espírita, nós temos a caridade, nós temos o estudo. Ao chegarmos em casa, se estivermos estudando espiritismo, lendo a leitura espírita, a leitura cristã, se estivermos nas nossas horas vagas nos dedicando à família ou à caridade, e se estivermos trabalhando dignamente para ter uma vida razoavelmente confortável, com o nosso trabalho cheio de desafios, nós vamos estar em vigilância e oração, estudando o Evangelho e trabalhando com Jesus, para que nossos espíritos, nossos irmãos equivocados, não encontrem espaço para penetrar nossa mente. Mesmo assim, com tudo isso, é necessário vigilância de pensamento 24 horas por dia. Quando um medo, uma fobia, uma preocupação começar a dominar nosso pensamento, né? Você está desempregado, fica com medo de arranjar um emprego, não conseguir arranjar um emprego. Você sai de casa, fica com medo de ser assaltado, né? A humanidade nos transmite um monte de medos, sentimentos ruins, aversões, até paixões políticas. Você está com raiva do político corrupto e às vezes a gente... Qualquer sentimento negativo. Nós temos que nos esforçar para nos pacificarmos e nos sintonizarmos com a esfera do Cristo o máximo possível. Porque são esses sentimentos negativos que são as portas de entrada para o espírito obsessor. E quando a coisa estiver crescendo, pode pedir ajuda a um amigo, pode vir tomar passe no centro. Nós temos que nos esforçar para nos mantermos num padrão mental o mais alto possível. E a gente fica oscilando entre o mal e o bem. É a nossa condição evolutiva. Mas quando a gente estiver lá embaixo, a gente tem que voltar para cima o mais rápido possível. Tem que se dar conta, tem que se conhecer, tem que perdoar, tem que questionar menos o outro, enxergar menos o defeito do outro. Porque é na análise do defeito dos outros que o nosso obsessor entra. É na análise de tudo que é negativo. Ou seja, nós precisamos... A curiosidade, às vezes a gente quer saber dos problemas dos outros, não vai resolver nada, mas quer ficar sabendo, quer ficar comentando. E às vezes soma os nossos obsessores, se somos obsessores a outra pessoa. Toda essa disciplina mental, de ter uma vida mentalmente produtiva, focada na caridade, focada no serviço e procurando abandonar todo o lixo mental e confiando em Deus. Paulo deu as virtudes teologais: a fé, a caridade e o amor. A fé, a esperança e o amor. Então, precisamos todo momento ter fé em Deus, sem autorrecriminações desnecessárias, acreditando na misericórdia divina. Quando a gente cair, também não ficar se lamentando: ó céus, ó vida, porque eu não presto, não. Você entrega a Deus, sem autoculpa, sem autorrecriminação desnecessária, sem remorso que não constrói,
porque o remorso que fica remoendo, a culpa que fica remoendo e não muda o homem para melhor, não constrói. Também não interessa. Esses pensamentos de autorrecriminação. Então, a fé na providência divina, o nosso foco na vida futura, na esperança de uma vida melhor que nós temos certeza que virá, e, sobretudo, a prática constante do amor para nós não cairmos em tentação. Por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Nós não precisamos nos salvar dos outros. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós temos que procurar essa luz divina constantemente dentro de nós, nos afastar da escuridão e trabalharmos diariamente pela nossa redenção espiritual. Essa é a metodologia espírita e esse é o caminho que nós devemos percorrer para nós termos a luz do mundo, como prometeu Jesus.